Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti. Eu quero conversar com você hoje sobre permanecendo firmes na palavra. Permanecendo firmes na palavra. E eu quero compartilhar o texto base, João 8, 31 e 32. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Queridos, eu quero conversar com você hoje sobre a palavra de Deus. Este é o ano de águas profundas. E águas profundas, ela vai falar de duas coisas: Espírito Santo e palavra de Deus. Não tem como eu viver em águas profundas, não tem como eu usufruir das águas profundas do Espírito, se eu não tiver uma base chamada palavra de Deus. E aí então, Jesus vai dizer, olha, se vocês permanecerem em mim e firmes na minha palavra, verdadeiramente são meus discípulos, mas firmes na minha palavra. E aí conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que nos liberta é a verdade, fato. Porém, eu preciso conhecer essa verdade. Eu preciso saber qual é a verdade. O que é a verdade? Irmãos, e uma coisa interessante que eu quero dizer para você que eu aprendi, e talvez você vai ficar chocado, que é o seguinte: a verdade é a palavra de Deus. Você sabia que isso daqui, esse culto não é verdade? Esse culto não é verdade. Sabia que você estar aqui não é verdade? Espera aí, pastor, o pastor pirou agora. Eu estou aqui. Este culto agora é um fato. Você está aqui agora de fato. E qual é a diferença do fato para a verdade? O fato é algo que acontece hoje, ponto. É um fato. Não é uma coisa que aconteceu ontem que vai acontecer amanhã. Não, mas não teve culto domingo passado, mas foi um culto único. Cada culto é único. Cada situação é única. Porém, a palavra de Deus é verdade. Jesus é a verdade, porque a Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas as palavras de Deus não vão passar. Jesus disse, eu sou a verdade. Por quê? Porque eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente, disse Jesus. Irmãos, então agora você já descobriu o que é verdade, o resto é fato. A verdade é a palavra de Deus, a verdade é o próprio Jesus Cristo. E quando eu conheço Jesus, quando eu conheço a palavra de Deus, que é Jesus, porque a Bíblia diz em João 1:1, no princípio ele era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então no princípio é a palavra, Jesus é a palavra de Deus. E sem ele, sem Jesus, sem a palavra, nada do que foi feito se fez. E não adianta, irmãos, quererem provar que foi o Big Bang, que não foi. Agora tem uma teoria que parece que o Big Bang não existiu mais. Enfim, a ciência uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra. A questão é o seguinte: o fato é que nada surge do nada, exceto o que Deus faz. A ciência diz que nada se cria, tudo se transforma. Aí um dia uma professora, quando eu estava lá na 6ª série, outro dia, a professora disse para mim, quem sabe de onde veio o homem? Eu sempre fui muito falante. Eu levantei a mão e disse, eu sei. Agora a primeira carteira. E ela disse, de onde? Eu falei, foi Deus que fez. Ela falou, não, o homem veio do macaco. Eu disse, só se foi a senhora, porque eu fui Deus quem fez. Ela era loira, irmãos, tá? Loira de olho azul, mas ela, naquela época, podia dar reguada. Ela me deu uma reguada, que a régua quebrou. Ela veio dar reguada, eu pus a mão assim. E eu era o único crente na sala também. Isso, sei lá quanto tempo faz. Eu tinha 12 anos, agora eu vou fazer 14, então, faz bastante tempo.
E foi no século passado, que eu sou do século passado, né? E naquela época eu me lembro que só tinha eu na minha sala que era crente. E depois, na 7ª série, nós éramos em 3 crentes na escola. 3. Agora, pensa o que a gente sofria naquela época. Hoje em dia ficou tão moda ser crente que tem um monte de crente fazendo besteira, né? Mas a gente sofria bullying porque era crente. Sou de um tempo que ser crente, irmãos, era dar o aval para alguma coisa. Você falar que você é crente, o cara fala, não te vendo, não. Né? Sabe por quê, queridos? Porque as pessoas não estão firmadas na palavra de Deus. Palavra de Deus. E é sobre isso que eu quero falar. Então, o primeiro tópico, o primeiro ponto da minha mensagem hoje é: há 2 tipos de conhecimento. Há 2 tipos de conhecimento. Eu preciso conhecer a verdade. A Bíblia diz, então, há 2 tipos de conhecimento. Há o conhecimento das nossas escolas, faculdades, universidades, que o ensino chegou até nós por intermédio dos 5 sentidos. Então, eu conheço através da visão, audição, olfato, paladar e tato. Então, eu conheço o que eu vejo. Então, eu estou vendo o celular ali, alguém me ensinou, eu aprendi que aquilo é um celular. Um perfume, eu sinto o cheiro, né? Eu toco, sei a suavidade de um tecido, de uma textura. Eu como, então eu conheço o gosto de uma comida, não é assim? Então, esse é o conhecimento que vem pelos sentidos. Porém, o conhecimento dos sentidos é um conhecimento limitado. Esse conhecimento, ele tem um limite. Ele não pode satisfazer o espírito humano. Ele só vai satisfazer a minha alma porque ele é dos 5 sentidos. É limitado porque eu preciso estar o tempo todo ali correndo atrás de conhecer. Porque se eu não ler, se eu não estudar, se eu não for na escola, eu não vou saber. Não é assim? Então, eu preciso estudar, conhecer, ler, para conhecer, não é? Preciso me aprofundar, um conhecimento limitado. Nesse conhecimento também, que nós chamamos agora aqui dos sentidos, que é o primeiro tipo de conhecimento, 2 sentidos, Deus não pode, esse conhecimento não pode encontrar Deus. Por quê? Porque ele tem origem na matéria. Então, eu sei que isso daqui é um copo, é material, eu pego, eu vejo, ok? Isso daqui, esse conhecimento dos sentidos, ele é baseado no que eu vejo, no que eu sinto, no que eu ouço, no que eu cheiro e no que eu como. Então, ele não pode conhecer a Deus, por quê? Porque Deus é espírito. Então, eu posso tentar explicar Deus. É aí que nasce a filosofia, a teologia, a psicologia e as logias que você quiser aí. Então, você vai ver os filósofos tentando explicar Deus. Você vai ver cientista querendo explicar Deus ou explicar que Deus não existe. Como uma vez um rapaz que estava quase se formando em física, ele disse para mim, você crê na Bíblia? Eu falei, creio. Então você crê que Deus fez o homem? Eu falei, eu creio, tenho certeza. Ele falou, então me prova Deus. Eu falei, não posso provar Deus. Ainda bem que eu tinha estudado. Não posso provar Deus. Como que eu vou provar Deus? Deus é espírito, não tem como você provar um espírito. Eu posso provar coisas da matéria. Ele era físico, não. Aí eu falei para ele, você crê no Big Bang? Ele falou, creio. Eu falei, você crê que tudo veio do Big Bang? Ele falou, é. Eu falei, então me prova o Big Bang. Ele falou, não posso. Eu falei, estamos empatados. Eu não posso provar Deus, você não pode provar o Big Bang. Pronto, você crê numa besteira. Ele falou, e você crê numa besteira? Eu falei, Deus não é besteira. E aí fomos conversando, duas horas e meia de conversa muito gostosa. Ele falando de ciência, eu falando de Jesus. Só que a ciência nunca vai poder explicar Deus ou entender Deus, queridos. Até que já era 2:30 da manhã, eu estava querendo dormir, eu disse para ele assim, falei, vamos fazer uma coisa. Só quero falar uma última coisa para nós ir embora. Se você estiver certo e eu errado,
Deus não existe, o diabo não existe, o céu não existe, o inferno não existe, a Bíblia é besteira, tudo veio do Big Bang, morreu, acabou. Quando eu morrer e quando você morrer, você não perde nada, eu não perco nada. Você viveu do jeito que você quer, eu vivi do jeito que eu quero e acabou. Ninguém perde nada, certo? Ele falou certo. Falei, agora vamos inverter. Vamos agora imaginar que Deus existe, o diabo existe, o céu é real, o inferno é real, existe vida após a morte, depois que eu morrer eu vou para o céu, para o inferno. Quando nós morrermos, eu ganho, você perde. Ele não teve resposta, foi embora, falou para um amigo em comum nosso, já era pastor, faz tempo que já era pastor, ele disse, aquele pastor me pegou, mas eu vou achar uma resposta para ele. Irmãos, faz 20 anos, eu estou esperando. Porque não tem resposta. Entende isso? Eu preciso crer na palavra. E esse tipo de conhecimento é um conhecimento espiritual. Então, o conhecimento dos sentidos, ele não pode encontrar a Deus, nem descobrir qual é a origem da matéria, da vida, da força ou da criação. Tudo que você pode descobrir são coisas que você pode ver, ouvir, saborear, cheirar ou sentir. Esse é o conhecimento dos sentidos. Então ele te limita a um nível apenas. E mesmo assim, você precisa ralar muito, estudar muito para poder ampliar um pouco nesse limite. Então, dessa forma, é um outro tipo de conhecimento que veio até nós através da revelação chamada Palavra de Deus, Bíblia. E agora nós temos esse conhecimento. Este é o conhecimento pela revelação. Ele nos leva ao contato com o Criador. Ele explica o porquê da criação, a razão para o homem, a natureza do homem, o objetivo definitivo para o homem. Porque, queridos, sai perguntando por aí, quem é você? Qual é a resposta que a maioria das pessoas darão? Eu sou o Renato, por exemplo. O que mais que você é? Eu sou psicólogo, eu sou pastor, eu sou marido da Pérsia, eu sou pai do Lucas e do Henrique, filho da Vilma, irmão do Reinaldo, quadrado filho. Isso é o teu parentesco, o que você faz, mas não é quem eu sou. Qual o objetivo que nós estamos fazendo aqui? Por que existe homem? Irmãos, a ciência está tentando explicar isso. Há alguns anos atrás, no século passado até, eu estava lendo uma matéria, eu trabalhava no Expresso Itamaraty, no departamento pessoal, eu estava lendo um negócio lá, e aí saiu assim, uma matéria numa revista. Foi gasto 15 milhões de dólares, 20 anos de pesquisa, e os cientistas descobriram, fazendo árvore genealógica inversa, que todo ser humano surgiu de apenas uma mulher, que eles chamaram de Eva. Mas eles gastaram 15 milhões de dólares, 20 anos, era só ligar para mim. Eu fazia isso de graça, em 2 minutos. Vocês estão entendendo? Aí gastam-se milhões de dólares, anos, para descobrir que a Bíblia é verdade. Para descobrir que a Bíblia é verdade. Que a palavra de Deus é verdade. Queridos, é coisa tremenda isso. Para descobrir que o Mar Vermelho, alguém diz, não, a ciência quis dizer, o povo de Israel, o Mar Vermelho não abriu, não. O povo passou lá porque uma hora do dia, do mês, do ano, o mar abaixa, e aí fica aí com 15, 20 centímetros de água, então dá para passar a pé. Foi assim que passaram, a Bíblia diz que eles passaram a seco. Não fala que eles passaram com 20 centímetros d'água. Não sei o quê. E aí um dia um professor ensinando isso, e aí então o aluno falou assim, o professor, então se é desse jeito que o senhor está falando, o milagre é maior ainda. O senhor está deixando a Bíblia mais milagrosa do que já é. Ele disse, por quê? Ele falou, porque a Bíblia também diz que o exército de Faraó, cavalos, carros e cavaleiros morreram afogados. O cara estava em cima do cavalo, morreu afogado em 15 centímetros de água.
É a palavra de Deus, irmãos. Ela é real e verdadeira. E ela dá a explicação do porquê de tudo. Ela lida com as coisas que os sentidos não podem descobrir, não podem lidar ou saber, sem a ajuda deste conhecimento que é a revelação. Só em Cristo eu vou saber quem sou, só em Cristo eu vou saber por que Deus me criou, o valor que eu tenho. Somente em Cristo, quando eu estou em Cristo, firmado na palavra, meu irmão, por que não tem lugar para depressão, para opressão, para tristeza? Porque eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, e quando eu descubro o amor de Deus por mim, por mais que você não se importe comigo, que você não me ama, Deus me ama, e eu tenho certeza disso, e eu só posso amar depois que eu senti o amor de Deus. Não existe amor fora do amor de Deus. Porque é a essência de Deus. João 4, versículo 8, se eu não me engano, 1 João 4, 8. Deus é amor. Eu só posso amar você quando eu senti o amor de Deus. Porque aí, queridos, por isso que eu vou amar até o meu inimigo. Porque eu vou amar e acabou. Eu vou perdoar. Quando que eu perdoo? Só quando eu sentir o perdão de Deus na minha vida, porque eu sou perdoado plenamente. Quando eu sou perdoado plenamente, eu perdoo. É a minha natureza, segundo a palavra de Deus. Eu preciso conhecer isso, queridos. Então, veja bem, a palavra de Deus, o conhecimento da palavra, que é a revelação, ela vai estar lidando com coisas que os meus sentidos não conseguem lidar. Se as pessoas buscassem a palavra de Deus, irmãos, psiquiatra, psicólogo, psicanalista, ia ter que arrumar outro emprego. Eu sou psicólogo, eu sei o que eu estou falando. Porque ser psicólogo, psicanalista é ser médico da alma. E as pessoas estão doentes na alma. Só que tem coisa que na tua alma que somente a revelação da palavra de Deus pode resolver. Eu posso ficar ensinando você a lidar com o problema, irmãos. É aquela coisa, você tem enxaqueca, eu posso te dar o comprimidinho. Você toma o comprimido, diminui a dor da enxaqueca. Você toma o comprimidinho, diminui a dor da enxaqueca. Mas você vai ter sempre enxaqueca. Ou esse é tipo clínica de recuperação. O cara vai lá, fica 6 meses e para de usar droga 6 meses. Está num clima controlado, volta para casa, a primeira decepção ele volta para as drogas. Nós ficamos 2 anos, quase 3 anos, fazendo um trabalho em 3 clínicas de recuperação. Eu sempre, toda vez que eu ia, eu dizia isso. Ou você entrega a tua vida para Jesus e confia em Jesus, ou você não vai deixar de ser adicto. E um dia um psicólogo de uma clínica ficou bravo comigo. E eu era psicólogo também. Eu falei assim, olha que negócio seguinte, o adicto, ele sempre será adicto. Uma vez adicto, adicto para sempre. Ou seja, uma vez drogado, drogado para sempre. Uma vez bêbado, bêbado para sempre. Não é verdade. A Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. Em Cristo esse para sempre acaba, irmão. Eu sou filho de Deus para sempre, salvo para sempre, liberto para sempre, curado para sempre, perdoado para sempre em Cristo. Vocês conseguem entender isso, queridos? Só que o conhecimento dos sentidos diz que não. E não, porque os sentidos não conseguem ver. O sentido olha para o drogado, para o adicto, e vai ver que ele é assim. Então você tem que fazer o quê? Tem que ficar de clínica em clínica. O conhecimento dos sentidos vai te colocar síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. Gabriela, né? Não, queridos, em Cristo, isso muda. Por quê? Porque a revelação, então, lida com as coisas dos sentidos, que os sentidos não podem lidar. A revelação da palavra faz-nos descobrir coisas que os sentidos não conseguem descobrir. A questão é um fato triste, que o conhecimento pelos sentidos está preponderando na igreja, está sobressaindo na igreja. A igreja é uma organização espiritual, um corpo espiritual que deve ser governada por meio do Espírito, em vez de sentimentos. E está cheio de gente na igreja querendo sentir alguma coisa. Então eu faço sentir.
Então eu faço a pessoa ficar, e vamos lá, e fica de pé, levanta a mão, e faz isso, e faz aquilo, e Deus vai fazer, e quem crê que Deus vai fazer, levanta a mão, quem não crê, levanta o pé, e assim vai. Aí a gente fica fazendo malabarismo para mexer com a tua alma. Isso não muda a tua vida, meu irmão. O que muda a tua vida é o espírito. Igreja é um organismo espiritual. Não é uma organização religiosa. Meu Deus do céu. Você consegue entender isso? O problema é que os sentidos estão sobressaindo na igreja. Aí eu sinto que o pastor hoje não está muito espiritual, acho que ele não orou essa semana. Eu sinto que aquela irmã não gosta de mim. Eu sinto que estão falando mal de mim. Eu sinto que esse negócio de dízimo não é de Deus. Eu sinto. Para de sentir, meu irmão. Para. Comece a crer. Porque a igreja é um organismo vivo e espiritual. Entende isso ou não? É um organismo vivo e espiritual. Então, ela não age pelos sentidos, age pela fé. A igreja é uma organização espiritual, um corpo espiritual que deve ser governada por meio do espírito, em vez dos sentimentos. Quando o conhecimento pelos sentidos conseguiu predominar na igreja, em sua fonte de informação, escola teológica, a igreja cessou de ser um corpo espiritual. E quando a gente fala, não é para você não fazer teologia. O problema é o seguinte, quando o Espírito Santo parou de agir, sabe o que foram fazer? Trancar, em vez de orar e buscar do Espírito Santo, foram trancar em escritório tentando explicar por que Deus não estava agindo. Aí quando Deus age, quando algo sobrenatural, todo mundo fica desesperado. O que é isso? Não é? A nossa fonte de informação, meu irmão, ela é a palavra de Deus. Quando a igreja começa a buscar a informação, o conhecimento dos sentidos, a igreja cessa de ser um corpo espiritual e simplesmente se torna um corpo de homens governados pelo conhecimento dos sentidos. Aí sabe o que o cara começa a pregar? Coach, que agora está na moda. Eu posso preparar uma mensagem coach aqui, meu irmão, eu sou psicólogo. Para mexer com você. Fecha os seus olhos, agora imagina você num campo verdejante. Aí você bota um aleluia para ficar espiritual. Aleluia. Agora imagina você mergulhando num rio. Vocês estão tudo imaginando, né? Então, é assim que funciona. É assim. Queridos, não estou dizendo que está errado trabalhar com a alma, mas a questão que eu preciso ir além. Igreja, por ser um corpo vivo e espiritual, só vai compreender e entender as coisas do espírito. O que é espírito, entende espírito. O que é alma, entende alma. A questão é o seguinte, eu não posso entender com a alma as coisas do espírito. Eu não posso entender com conhecimento dos sentidos a Bíblia. Por isso tem gente que fala, lê a Bíblia e não entende. Eu leio a Bíblia e não entendo. Claro que não entende. Você não pode ler a Bíblia com conhecimento dos sentidos. Pode, você pode estudar lá, estudar arqueologia. Então aqui está dizendo que o Salomão tinha barco. É porque lá, isso é verdade que eu estou falando, tá? Lá na época tinha um rio e o Salomão tal. Tá ok, legal, arqueologia, joia. Ajuda. Mas tem coisa que é o Espírito Santo que vai revelar. Entende isso, queridos? Amém? Então você não é governado pelos sentidos, pelo conhecimento dos sentidos. Você pode perceber o porquê o conhecimento pelos sentidos não pode entender as coisas espirituais? O conhecimento pelos sentidos vai negar os milagres, por exemplo, porque milagre é inexplicável, milagre não se explica, milagre se vive, milagre se crê. O paralítico saiu andando. Como que ele saiu andando? Eu sei lá, ele saiu e acabou. Tinha uma irmã que vinha aqui na igreja um tempo atrás, alguns anos atrás. Foi ela que trouxe a Isabelita, eu acho. Ela tinha um problema na coluna, tinha pino. E aí ela chegou na igreja de cadeira de roda, irmão.
E teve um dia que ela chegou andando, o que aconteceu? O médico disse que cresceu o osso na coluna dela onde não tinha. O Espírito Santo faz isso, é Deus, é Jesus. Eu disse aqui, não sei se foi domingo passado ou domingo retrasado, mas aquele que está em Cristo, nós lemos na palavra do Senhor, que na velhice darão frutos. O problema é que, irmãos, na velhice nós vamos dar fruto, não ter Alzheimer. A Bíblia diz, e é um testemunho até que eu fiquei sabendo bonitinho, que houve no grupo familiar da Marcela e do Márcio, que a Marcela não podia ter filho, ela engravidava e perdia, e aí um dia ela ouviu na palavra que neste lugar não haveria estéril nem criança de poucos dias. Ela falou, essa palavra é para mim. Engravidou e o bebezinho está ali com ela. Fala fora. Mamãe e papai. Porque, irmãos, no reino de Deus não tem criança de poucos dias. Você não vai morrer jovem. Por quê? Porque eu tenho a saúde de Cristo, irmão. Eu tenho a saúde de Cristo. Se Cristo não tem Alzheimer, eu também não. Se Cristo não tem câncer, eu também não. Se Cristo não tem problema de coluna, eu também não. Se Cristo não é paralítico, eu também não sou. Porque a Bíblia diz que assim como Ele é, nós somos. Se eu ficar nos sentidos, no conhecimento dos sentidos, eu vou negar milagres, eu vou negar respostas de orações, eu vou negar a divindade de Jesus Cristo, eu vou desacreditar que Jesus ressuscitou, eu não vou acreditar nos milagres de Jesus, eu não vou acreditar na palavra de Deus. Nosso espírito busca pela realidade espiritual, busca pelo que é eterno, pois tudo que há no âmbito dos sentidos é passageiro. Eu disse outro dia, nossa juventude é passageira, a beleza é passageira, dinheiro é passageiro. Tudo é passageiro. Mas Cristo permanece, Ele é eterno. Foi o que eu disse no começo. Nós estamos reunidos aqui nessa noite é fato, mas ser salvo em Cristo Jesus é a verdade. Então, jovens, um dia vocês não vão ficar tão bonitinhos como são hoje. Mas a vida de Cristo na tua vida, isso nunca envelhece. Muito pelo contrário, ela te fortalece. Amém ou não? Entende isso? Então, nosso espírito busca por realidade espiritual, pelo que é eterno. Porque os sentidos só vai querer coisa passageira. Aí você quer hoje o carro da moda, você quer a roupa da moda, o cabelo da moda, o sapato da moda. Aí chega uma hora que a vida passa e você para de querer buscar moda. Por que o adolescente é que fica pintando o cabelo cada semana de uma cor? Porque todo mundo pinta. Não estou dizendo que é errado. Eu estou dizendo que está todo mundo pintando, eu também vou pintar. Porque eu quero me enquadrar. Aí você pega o idoso. Ele também pinta, pastor, porque o cabelo está branco, então ele quer ficar mais jovenzinho um pouquinho. Mas para tanto faz. Chega uma hora na vida da gente, irmão, que se o carro é novo, se o carro não é novo, se o sapato é vermelho, amarelo, azul, não. Quando eu vou comprar sapato, eu até brinco, eu falo assim, hoje eu quero um sapato confortável. Quando eu era bem jovem, eu queria sapato bonito, para chegar mostrando. Hoje eu quero sapato que eu ponho o pé e não me canse. Se tiver assim, e bonito, joia. E é bonito para mim. Se você não gostar, não tem problema nenhum. Vocês estão entendendo isso, queridos? É bonito para mim, confortável para mim. Se achou o sapato feio, tá bom. Quem está usando sou eu.
Nós vamos alcançando, isso é passageiro. Na nossa vida, as coisas são passageiras, até gosto é. Tinha coisas que quando eu era novo eu não comia, hoje eu como. Tem coisas que quando eu era novo eu comia, hoje eu não gosto. Não sei por quê. As coisas mudam. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus e a sua palavra permanece para sempre. Amém? O homem que realmente conhece a Jesus Cristo, que recebeu a vida eterna, nunca se voltará para a filosofia. Ele, se foi um filósofo, logo desiste disso, porque chegou à realidade em Cristo. Isso que eu falo, irmãos, às vezes a pessoa pergunta, está atendendo? Não, eu atendo crente, alguns irmãos. Por que eu falo? Porque eu faço hoje atendimento psicopastoral. Por quê? Porque tem coisa que é só Jesus, meu irmão. Eu posso levar você para a clínica? Posso cobrar duzentão de você? Posso. Posso falar umas coisas interessantes? Posso. Só que eu já fiz isso, irmão. Eu já falei para a pessoa assim, ou você entrega a tua vida para Jesus, você vai ficar gastando dinheiro à toa comigo, eu não quero tirar o teu dinheiro. Vamos, aceita Jesus logo, que resolve o problema. É rápido, irmão. Quer ser rápido? Quer um tratamento psicológico rápido? Entrega a tua vida para Jesus, confia nele e o resto ele fará. Rapidão. Rapidão. Isso é legal. Por quê? Porque Jesus disse em João 14:6. Eu não sei quem está botando aí, eu sei decor, acho que você sabe também, mas põe lá para quem não sabe. Vamos lá, João 14:6. João 14:6. Olha lá, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Querido, o caminho, a verdade e a vida tem nome, chama-se Jesus. Segundo ponto, já que nós aprendemos sobre dois conhecimentos, vamos para o conhecimento agora espiritual, amém ou não? Conhecimento científico, já sabe o que é, precisamos de conhecimento espiritual. Segundo ponto Deus é um Deus de fé. Hebreus 11:3. Deus é um Deus de fé. Pela fé. Como que é? Pela fé. Entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé. Pela fé eu entendo os mundos pela palavra de Deus, é pela fé, meu irmão, não é pelo sentido, porque os sentidos, os cientistas vão inventar uma história, e ele precisa inventar uma história bonitinha, entendeu? Agora, pela fé eu entendo que as coisas foram criadas por Deus, que tudo surgiu do nada, ou melhor, tudo surgiu de Deus, Deus fez tudo surgir do nada. Haja luz, pá! Houve luz. Entendeu? Haja. Uau, pela fé. Aqui nós podemos entender o segredo de Gênesis 1:1, que diz, Gênesis 1:1, você já sabe decor também. No princípio criou Deus os céus e a terra. Agora, como Deus criou os céus e a terra? Pela palavra. Pela palavra de fé, porque quando Deus disse, haja luz, Ele cria que ia acontecer. Ele acreditava na palavra dele. Então Ele criou pela palavra da fé. Ele disse, haja, e a palavra criou. Haja luz, houve luz. Haja firmamento, houve firmamento. Haja separação das águas e das terras secas, houve. Haja árvores, haja plantas, haja. Queridos, Jesus conhecia o segredo das palavras. Ele curava os enfermos com palavras. Ele levantava os mortos com palavra. Ele acalmava o mar com palavras. Cala-te, mar, aquieta-te, vento. E fazia grande bonança. Você vai ver Jesus sempre agindo sob a palavra, sempre lançando a palavra.
Pedro curou os enfermos usando o nome de Jesus. Paulo expulsou demônios dizendo: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. Eles usavam as palavras que foram geradas pela fé. Eles eram palavras de fé, elas eram palavras de fé. Eles falavam, quando ele falava com o demônio, ele sabia que o demônio ia sair. Está entendendo? Isso é importante, queridos. Então você vai ver Pedro curando com palavra, Paulo expulsando demônio com palavra. Então nós tornamos-nos filhos de Deus, participantes da sua própria natureza, quando agimos sob a palavra. Eu me torno filho de Deus, eu me torno participante da natureza de Deus, quando eu começo a agir pela palavra de Deus. Por isso, quando que eu vou ter a mente de Cristo? Quando eu pensar como Cristo. E quando eu vou pensar como Cristo? Quando eu conhecer a palavra de Deus. Tornamos-nos homens e mulheres de fé, usamos a palavra da fé e produzimos resultados de fé. Então, eu digo o que eu creio. Esse é que é o problema. Você está dizendo a coisa errada porque você crê na coisa errada. Ah, eu sou um fracasso mesmo. Pronto, você declarou. Ah, não, mas eu falei, da pouco falou nada. Você falou porque você acha que você é isso. Ah, para mim nada dá certo. E nada dá certo mesmo. Por quê? Porque você crê nisso. Meu casamento é uma droga. E é, por quê? Porque você crê nisso. E você fala o que você crê. A boca fala o que o coração está cheio. Então está na hora de nós enchermos a nosso coração de palavra de Deus, palavra de fé. Gasta-se horas vendo as novelas modernas. Como é que chama as novelas modernas? Série. Horas. Tem um pessoal que chama até de final de semana, ficar vendo série, é maratona. Esse final de semana eu vou maratonar, fazendo o quê? Vendo The Walking Dead. Aí só vê morte, 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 vai falar de morte, vai viver morte, vai ver morte e vira um zumbi também. Não estou dizendo que isso é errado, irmão. Viu? Não estou dizendo que isso é errado. Só que a prioridade na minha vida tem que ser outra. Ninguém fala, vou maratonar esse final de semana lendo a Bíblia. Vou maratonar. Esse final de semana eu vou ler o Novo Testamento inteiro. E se você maratonar, você lê. Ah, mas é que ler dá um sono. Claro que dá sono. Tua mente não está acostumada a trabalhar. Tua mente é passiva, preguiçosa, igual você. Irmãos, ontem eu estava, fui levar a Pérsia no médico, eu estava lá, falei, gente, eu tenho que esperar, não tem nada para fazer. Tinha baixado um livro no tablet, fui lendo, eu quase li metade do livro em 1 hora que a Pérsia ficou lá. Agora, vocês acham que a pregação aqui para vocês é assim? Não, eu leio. E eu faço uma coisa boa para vocês deviam agradecer. Que é o seguinte, eu trago igual passarinho, já mastigado, é só você engolir. E tem gente que nem isso consegue. Por isso que não vive a plenitude da bênção de Deus. Querido, você tem direção, você tem conhecimento e você tem palavra de Deus aqui, na igreja. Eu oro a Deus de segunda até domingo de manhã para que Deus me ajude, para que o Espírito Santo me ajude a preparar uma feijoada para você gostosa, uma carne assada gostosa, um churrascão gostoso, para você chegar aqui no domingo à noite e ter um alimento forte, legal, que te sustente. Você não tem nem o que fazer. Você come pronto, você chega aqui, está tudo pronto. E eu gosto de servir para vocês. E eu quero que você coma, se delicie e se fortaleça. Porque a palavra de Deus, irmãos, olha uma coisa que o Espírito Santo trouxe agora. Elias estava deprimidão. Elias era chamado profeta do fogo. Ele orava que era fogo do céu. A coisa era forte com ele.
Ele fez um desafio, ficou, pela palavra que ele disse, 3 anos e meio ficou sem chover. Quando ele volta para acabar com isso, os profetas de Baal ficaram das 8 da manhã às 3 da tarde, clamando, e ele gozando. Ele grita mais alto, talvez o Baal está dormindo, talvez o Baal não sei o quê. E não veio nem faísca do céu. Aí, irmãos, aí ele dizia, chega a hora do sacrifício, falou, não, agora é minha vez. Ele vai lá, manda jogar 12 talhas de água, jogaram tanta água que fez um rego em volta assim, encheu de água sobre a lenha, sobre o sacrifício. Ele disse, Deus, para que saibam que o Senhor é Deus, o único Deus, manda fogo do céu agora. E a Bíblia diz que veio fogo do céu, queimou a ovelha molhada, a madeira molhada, as pedras, e a água pegou fogo, irmãos. A água pegou fogo. É Deus? Só que depois ele sai dali, sabe o que ele faz, irmãos? Ele vai chorar, porque a Jezabel estava perseguindo ele, entrou em deprê. Meu Deus, manda cair fogo na cabeça dela, Deus mandava. Você está entendendo? Ele vai chorar numa caverna, oh meu Deus, me mata, quero morrer. Você matou todo mundo, só eu fiquei. Oh, coitadinho de mim, pobre de mim. Aí vem um anjo psicólogo. Assim, cara, larga a mão de ser besta, rapaz. Guarda para a vida. Você não é a última bolacha do pacote, não. Tem 7.000 que não se dobrou para Baal ainda. E o Senhor cuida de todos. E aí então ele pega e dá comida para Elias. Ele traz um pão do céu e água do céu. Elias come e bebe. Ele fala, come é porque a jornada é longa. E ele andou com aquela água e com aquele pão 1 mês, irmão. Aquela água e aquele pão sustentou ele. Não é porque ele saiu com o pão para comer todo dia, não. Ele comeu e foi. E aqui o corpo dele ficou fortalecido até ele achar um lugar para comer e beber de novo. A palavra de Deus nos fortalece, a palavra de Deus nos sustenta, a palavra de Deus nos leva além, a palavra de Deus nos santifica, a palavra de Deus nos prospera, a palavra de Deus nos cura, a palavra de Deus nos liberta, a palavra de Deus nos transforma, a palavra de Deus nos guia, a palavra de Deus nos prospera, irmãos, é a palavra de Deus, é o conhecimento revelado da palavra. Para de querer entender, isso é conhecimento dos sentidos. Ai, se não tocar, se não pegar, se não falar, para! Eu creio na palavra, a Bíblia diz, então ponto. Tem gente agora, eu vejo umas coisas na internet que, não sei nem por que aparece aquilo para mim. Ah, eu sei sim, é porque como eu vejo coisas de crente, então tudo que é de crente aparece, né? Caras que se diz pastor tentando explicar que o dízimo era não sei quanto, que agora não precisa dar dízimo, outro querendo explicar que a graça é uma desgraça, e outro querendo explicar que tem uma super graça, e outro querendo, não para. Eu dizimo porque eu creio no que a Bíblia diz, ponto. Acabou. Se inventaram, se não inventaram, a Bíblia diz, eu creio e é assim que funciona e pronto. E se eu não dizimo? Respeita, porque quem não dizima é porque não crê na Bíblia. Não crê na prosperidade, não crê que Deus faz, não crê que Deus age, não crê que Deus abençoa, não crê que Deus abre os céus. Não, pastor, eu creio, é que não tem, ele não crê, irmão. Sabe por que não crê? Porque ele pensa em, se eu entregar o dízimo vai faltar, então eu não estou crendo que Deus prospere e abunda a minha vida. Entende isso ou não? Ah, se eu der uma oferta, vai faltar. Então, não estou crendo que Deus vai suprir. Então, ok. Cada um anda na fé que tem. Mas quando eu creio na palavra, meu irmão, meu Deus do céu, Deus me abençoa e me prospera. Até em época de pandemia. Estava conversando com a Patrícia ali, a hora que cheguei, que ela chegou, né? E a gente está falando sobre isso. Ela falou, pastor, como é bom ter direção, conhecimento, mais uma coisa. Porque ela falou assim, olha, na pandemia, pastor, ninguém morreu, na nossa igreja ninguém morreu. O que quis morrer nós não deixamos foi o Valdemir. Ninguém ficou desempregado,
as pessoas prosperaram. Carlos e Elaine com o escritório fechado. Sabe, coisas tremendas. Por quê? Porque quando eu estou na direção da palavra de Deus, quando eu obedeço a palavra de Deus, quando eu cumpro a palavra de Deus, quando eu creio na palavra de Deus, eu ando sobre a palavra. E se eu ando sobre a palavra, não tem como eu não ser abençoado. Não tem como acontecer. Eu não preciso manipular você. Eu não preciso manipular a tua alma. Eu só preciso dizer o seguinte: a Bíblia diz. E se você crê no que a Bíblia diz, você anda sobre o que a Bíblia diz. Você faz o que a Bíblia diz. E acontece na tua vida o que a Bíblia diz. Ó, gente, entende isso, amados? Meu Deus do céu. Você precisa crer na sua fé. Tem muita gente que crê na minha fé ou na fé dos outros. Quem é que crê na fé dos outros? Assim, ó, não dá para você orar para mim? Mas por que você não ora? É que eu sou meio falho, sou pecador. Eu tenho uma prima, né, que ela dizia assim, quando eu falava de Jesus para ela, hoje ela é crente, graças a Deus, e ela dizia assim: Renato, você que é assim com Deus, ó, fala com Ele para mim. Porque às vezes a pessoa ela não se vê como filha de Deus, não se vê como alguém que pode entrar na presença de Deus, então ele tem fé na fé dos outros. Mas pode crer na sua fé, porque você também vai chegar diante de Deus, você também vai entrar diante de Deus. Deus ouve você também, amém ou não? A razão para a sua incredulidade das pessoas, né, para essa incredulidade é que as pessoas não sabem quem são em Cristo. Elas têm um sentimento de que não são boas o suficiente, de que a sua fé não é forte o suficiente. Elas estão familiarizadas com todas as suas fraquezas, com todas as suas falhas. Então elas são conscientes das suas falhas, das suas fraquezas, não de quem ela é em Cristo. Eu preciso ser consciente de quem eu sou em Cristo, do que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Compreendem isso ou não? Irmão, sabe qual é o problema dessas pessoas também? Ou de muitas pessoas? Elas aceitam toda a condenação vinda do púlpito. Tem mensagem de condenação, irmãos. Principalmente dos que gritam muito. Porque se Jesus voltar, você vai para o inferno, porque você está fazendo isso, está fazendo aquilo, porque você está pecando, porque você está. E aí você fala, eu estou. Você está, tudo bem. Ah, então quer dizer que não é pecado? É pecado. Pecado é pecado, irmão. Só que eu quero te dizer uma coisa. Eu preciso crer no que Cristo fez por mim. Somente aí, quando eu descobrir quem sou, o que Cristo fez por mim na cruz do Calvário, e entregar minha vida para Ele, eu consigo vencer o pecado. Sem Jesus eu não vou vencer pecado nenhum. Sem Jesus eu não vou vencer pecado nenhum. Outro dia, o Márcio postou um pedaço da mensagem que ele achou legal. E eu acordei com uma mensagem dele dizendo: pastor, alguém respondeu. O que é para falar? Eu falei: nada. Mas se a pessoa estiver assistindo agora, ela vai ouvir a resposta minha. Questão assim: eu disse que Jesus muda a tua vida, você não consegue mudar a tua vida sozinho. Aí eu disse assim: olha, você fala, mas eu gosto de beber, eu não consigo, vou ter que parar de beber, vou ter que parar de fumar. Eu disse: você não vai ter nada. Você não precisa nada, você não tem que parar nada. É Jesus na tua vida que faz tudo. Aí alguém escreveu, quer dizer, a Bíblia diz que eu tenho que entregar a vida para Jesus e renunciar ao pecado. Você pode renunciar ao pecado quantas vezes você quiser. Se você não tiver Jesus, você vai continuar pecando. Agora, quando eu recebo a Cristo como meu Senhor e Salvador, quando eu compreendo e sinto o amor de Jesus por mim, meu irmão, eu não vou pecar, porque eu amo mais Jesus do que o pecado. Eu sou uma nova criação em Cristo Jesus. E aí Paulo diz que quem é uma nova criação em Cristo Jesus já não é mais filho do pecado, já não vive mais no pecado. Ele sai do reino das trevas para o reino da luz, para o reino do Filho do seu amor, Jesus. Vencer pecado só com Jesus. O centro da minha vida é Jesus, o centro da minha empresa é Jesus, o centro da minha família é Jesus, o centro do evangelho é Jesus. Qualquer coisa fora de Jesus não funciona.
Meu Deus do céu. O problema é que estão pregando tanta coisa que o que não prega é Jesus. Eu preciso ficar inventando moda. Por quê? Porque como eu não prego Jesus, eu tenho que pregar outras coisas. Só que Jesus é suficiente para mudar a vida de qualquer pessoa. O Evangelho é suficiente, irmãos. O Evangelho é o poder de Deus que muda a vida das pessoas. Por isso que é Evangelho, boas novas. Eu tenho uma boa notícia. O problema é que as boas notícias são muito ruins por aí, irmãos. É aquela que eu disse, condenação do púlpito. E daqui a pouquinho nós vamos fazer umas declarações, mas aguenta aí. O Evangelho é poder de Deus. É boas novas. Mas o problema é que as boas novas é assim, ó. Alain, tem uma boa notícia para você. Cara, comprei um Corolla 2024 para você. Aqui, ó, chave, completo. Lindo, preto. Você vai arrasar com as gatinhas agora. Carro de tiozinho, carequinha, tiozinho. Tiozinho não, tiozão. Aí, que boa notícia, Renato. Yes! Ganhei um Corolla. Ele fica feliz. Boa notícia, não é? É o que acontece. Ah, Jesus ama você. Jesus morreu na cruz por você. A pessoa fica feliz. Quer Jesus? Quer. Quero. Ele pega a chave. Aí ele fica contente. Aí eu pego. Falo, só que agora que você aceitou o carro, é o seguinte. Eu paguei a primeira parcela. Agora tem 59 para você acabar de pagar. Isso é boa notícia, irmãos? Esse é o evangelho que pregam por aí. Jesus te ama, morreu na cruz por você, aleluia. Você aceitou Jesus? Aceitei. Então agora, tem uma lista de coisas que você precisa fazer para ser salvo. Peraí, Jesus pagou ou não pagou? Jesus salvou ou não salvou? A obra é perfeita ou não é perfeita? A obra é completa ou não é completa? É boa notícia ou não é? Irmãos, essa é a questão. As pessoas querem ficar dominando as outras. Não, agora você aceitou Jesus, então agora você tem que fazer isso, 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 tem que deixar disso, tem que deixar disso. Aí no mundo ela era escrava do mundo, agora ela é escrava de regras. Só mudou o Senhor. A escravidão é a mesma. Mas se o Filho me libertar verdadeiramente, eu não sou livre? Eu sou livre. Ah, Renato, e aí? Eu sou livre, então eu vou pecar. Não, meu irmão, eu sou livre para não pecar. Ah, agora que você virou crente, você não vai beber mais? É isso? Não, eu não bebo mais, não é porque eu virei crente. Eu não bebo mais porque eu sou livre para não beber, eu sou livre para não adulterar, eu sou livre para não falar mal da vida dos outros, eu sou livre para não fofocar mais, eu sou livre para não encher a cara mais, eu sou livre para não usar droga. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Aí Paulo vai dizer, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, então eu vou ser livre. Estão sempre querendo crer em alguma coisa contrária a si mesma. Na sua indignidade, crer na sua incapacidade, crer na sua fraqueza, crer na sua falta de fé, menos na palavra de Deus. Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Porque eu até tenho incredulidade, mas o Senhor é a razão da minha fé. Isso o Senhor disse. Assim é. Amém, Jesus? Umas coisinhas só, presta atenção. O pai não tem filhos prediletos. O pai não tem filhos favoritos. Então por que uns são abençoados, outros não? Porque uns creem, outros não. Porque uns ensinam certo, aprendem certo, outros aprenderam errado. E se eu aprendo errado, eu creio errado, eu recebo errado. Não é? Cada pessoa nascida na família de Deus tem a mesma redenção. Ela foi redimida da mão do inimigo. Satanás foi vencido a seu favor pessoalmente. Cada pessoa que nasce na família de Deus, no reino de Deus, ela foi redimida. E o diabo foi vencido na vida dela.
individualmente. Deus cuida de cada um. Aí você pode dizer: ele foi entregue por causa das minhas transgressões e ele ressuscitou para minha justificação. Então, meu irmão, para. Ah, mas isso, a pessoa começou a botar coisas. Não, você vai dizer. Se você quiser, diga comigo. Ele foi entregue por causa das minhas transgressões e ele ressuscitou para minha justificação. Então não adianta o diabo vir com coisa, pessoas virem com coisa. Eu sou redimido por causa de Cristo Jesus. Outra coisa, para você dizer confiadamente, você pode dizer: ele me tirou da autoridade das trevas e me transladou para o reino do Filho do seu amor, em quem tenho a minha redenção, a remissão das minhas transgressões. Irmãos, isso que eu estou falando para você é Bíblia. Essa é uma redenção pessoal absoluta do domínio do adversário. Cristo foi o seu substituto. Hoje de manhã eu brinquei com a Cintia e com o Brian. Ela estava limpando aqui, eu vim aqui, aí o Brian chegou. Aí ela falou assim: arruma as cadeiras para mim, é mais rápido. Aí ele falou: eu cheguei aqui, você já me bota para trabalhar? Aí eu peguei e falei: Brian, você trabalha e ela ganha. Sabe por quê? Porque ela é mais do que vencedora. Ela falou: eu falo isso para ele. Isso é ser mais do que vencedor. Cristo é o teu substituto. Quando Jesus anulou Satanás e o despojou da sua autoridade, foi você em Cristo Jesus que fez essa obra. Cristo agiu no seu lugar. Ele fez isso por você, irmãos. Se eu estou em Cristo, quando Jesus derrotou o diabo, eu derrotei com ele. Estão entendendo isso ou não? Então, se você pode dizer, desejo dizer e crer, diz comigo assim: em Cristo, venci Satanás, despojei de sua autoridade, e quando Jesus ressuscitou, dentre os mortos, eu ressuscitei juntamente com ele. Amém ou não? Mais uma para você dizer com fé. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, com seu grande amor, com o qual me amou, mesmo quando eu estava morto em minhas transgressões e pecado, me vivificou juntamente com Cristo. Pela graça fui salvo, pela graça fui curado, me ressuscitou com Ele e me fez assentar com Ele nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus, porque você ressuscitou com Cristo, está assentado em lugares celestiais com Cristo, é o que a Bíblia diz. Irmão, qualquer declaração que não tem Bíblia, cai fora. Mandou uma mensaginha bonitinha, não tem base bíblica, meu irmão, é besteira, eu nem leio. Quando você toma o seu lugar e começa a assumir os seus direitos e privilégios em Cristo Jesus, Deus começa a responder você. O lugar da resposta é em Cristo Jesus, meu irmão. A questão é, Ele me colocou em lugares celestiais. Eu estou aqui na terra, mas agora eu entendi que eu estou assentado em lugares altos, nos lugares celestiais com Cristo. Esta é a minha posição em Cristo Jesus. Eu estou assentado com Ele nas regiões celestiais, por isso que o diabo está debaixo dos meus pés. Eu não preciso fazer mais 21 dias de jejum para passar por demônio, porque os demônios não estão acima de mim, estão debaixo dos meus pés. Eu preciso tomar a minha posição em Cristo Jesus. Foi isso que Jesus veio fazer. Ele veio me colocar de volta à posição que Adão perdeu.
Adão, ele perde a posição de autoridade. Jesus me coloca em posição de autoridade, porque ele venceu o inferno, o pecado e a morte. E se Jesus venceu o inferno, o pecado e a morte, eu venci o inferno, o pecado e a morte. Amém? Você tem a mesma vida eterna que Jesus tinha. Olha o que diz 1 João 5,12. 1 João 5,12. Eu vou ler aqui, que eu tenho aqui, para ser mais rápido por causa do tempo ali, ó. Eu quero terminar. Aquele que tem o filho tem a vida. Se você tem o filho, meu irmão, logo você tem a vida, olha lá. Quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não tem. O filho de Deus não tem a vida. Então, se você tem Jesus, se você tem o filho de Deus, você tem a vida de Deus. Eu estou falando assim porque tem gente que vai escutar isso na internet e vai falar besteira e problema seu, porque a questão é essa: se você tem Jesus, você tem Jesus. Se você tem Jesus, você tem a vida de Deus em você, e ponto. É a Bíblia que diz. Vai discutir com a Bíblia e com o Espírito Santo. Porque, de novo, quem sabe que não fui eu que escrevi a Bíblia? Você sabe disso? Não fui eu que escrevi a Bíblia. Então discuta com quem escreveu. Queridos, você tem a mesma vida eterna que Jesus tinha, como eu disse. Agora você precisa dizer. Então diga, você precisa dizer: recebi Jesus Cristo como meu Salvador. Confessei-o como meu Senhor. Deus me deu vida eterna, a sua própria natureza. Agora eu sou nova criação. Tem base bíblica, pastor? Tem. 2 Coríntios 5,17. Você recebeu a Cristo como Senhor e Salvador? Porque se você não recebeu, hoje é o dia. Abra o teu coração para Jesus e diz: Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Eu quero o Senhor na minha vida. Não quer ter uma vida abençoada, de sucesso, feliz, alegre? Jesus. Amém? Tem alguém que nunca entregou a vida para Jesus, quer entregar hoje? Vai pensando aí, não acabou ainda. Criado em Cristo Jesus, eu tenho capacidade da paz de Deus. Amém ou não? Então diga: fui criado em Cristo Jesus e tenho a capacidade de Deus para realizar as boas obras que foram preparados de antemão para que eu caminhasse nelas. Efésios 2,10. É Bíblia isso. Meu Deus, essa mensagem vai ter que ficar assistindo ela na internet ou ficar anotando, irmão, porque tem muita coisa boa. Mais um pouquinho, vamos lá. Tenho a capacidade de Deus, porque tem uma natureza de Deus. Tem o mesmo grande e poderoso Espírito Santo, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habitando em mim. Romanos 8,11. Mais um pouquinho? Diz: maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. João 4,4. Então eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Amém ou não? Você é a justiça de Deus. Você tem a mesma justiça que Jesus. Mais uma declaração? Estão prontos? Estão afim? Vocês aguentam um pouquinho? Declarar a palavra de Deus, irmãos? Eu preparei isso para você hoje. Declare com fé. Não tenha medo. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por mim, para que nele eu fosse feito justiça de Deus. 2 Coríntios 5,21. Diga mais: tornei-me a justiça de Deus em Cristo. Romanos 5,1. Outro: portanto, agora não há nenhuma condenação para mim, porque eu estou em Cristo Jesus.
Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito Santo de Deus. Mais um, esta justiça me dá o privilégio de permanecer na presença do Pai, como se nunca tivesse cometido pecado. Você tem a natureza de Jesus. Você é o próprio Filho de Deus. Ele é seu Pai. Ele me declarou justo. Ele me tornou justo. Sou a justiça de Deus em Cristo. Amém? João 14, 13, 14. Queridos, como filho, você tem direito legal de usar o nome de Jesus. Ninguém tem o direito melhor de usar o nome de Jesus do que você. Ninguém tem mais direito de usar o nome de Jesus do que você, porque você é filho de Deus, você crê em Jesus, você crê na palavra, você obedece a palavra, você anda na palavra, você é filho do Deus vivo, poderoso, santo, criador do céu e da terra. E Jesus disse: tudo que você pedir em meu nome eu vou fazer. É assim que é. Amém? Toda autoridade está no nome de Jesus. É o que a Bíblia diz. Diga comigo agora. Jesus declara que tudo que eu pedir em seu nome, Ele me dará. Assim, assumo ousadamente minha posição, imponho as minhas mãos sobre a pessoa amada que está doente, e digo, no nome de Jesus, doença, deixa esse corpo, e vai acontecer. Digo, demônio, deixa esse corpo, vai embora para o abismo a qual você pertence. Não ouse tocar nessa pessoa novamente. E assim será. Vai acabar esse negócio de, se o pastor estivesse aqui. Não, irmão, é você mesmo. Porque você é filho de Deus, você é cheio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que te capacita, é o Espírito Santo que te convence. E você é a justiça de Deus. Amém? Porque Jesus nos disse isso. Em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Jesus não disse, em meu nome os pastores colocarão as mãos sobre os enfermos. Jesus disse, em meu nome, os filhos de Deus colocarão as mãos sobre os enfermos. Amém? Estamos encerrando. Aqueles que creem em Jesus devem expulsar demônios. Mateus 16, 17, 18. Isso eu quero ler. Mateus 16, 17, 18. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, Simão, filho de Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aqui Jesus não está falando de Pedro, está falando dele. Quer dizer, eu digo, tu és Pedro, você é uma pedra pequena. E quem te revelou que eu sou o Cristo é o Espírito Santo, não foi você, foi meu Pai que revelou. E agora eu digo que você é uma pedra pequena, mas sobre esta rocha. E aí a palavra muda no original. Sobre esta rocha eu edifico a minha igreja. Se você está edificado sobre Jesus, nada te abala, nada dá problema, nada, porque você está em Cristo. Pastor, eu estou com um problemão. Você está em Cristo? Eu não vou ser abalado, meu irmão. Que tsunami vai passar na nossa vida? Vai ter terremoto na nossa vida? Vai ter problema? Claro que vai. Claro que vai. Acontece. Vai ter diagnóstico ruim na nossa vida? Vai. Vai ter um dia mal? Vai, a Bíblia diz que tem dia mal. Só que se eu estou firmado em Cristo Jesus, se eu estou na rocha, o choro pode durar uma noite, mas sempre a alegria virá pela manhã. E agora eu tenho uma outra boa notícia para você.
A alegria já veio na manhã da ressurreição. Jesus ressuscitou, meu irmão. E a alegria já veio. Você está esperando a alegria vir? Que manhã que a alegria vem, meu irmão? A alegria já veio na manhã da ressurreição, há 2000 anos atrás. Uau! Viva isso. Viva isso. Creia nisso. Amém? Se Jesus me disse isso, eu aceito, assim como Ele disse. Como foi dito, eu vou agir acerca disso, porque Ele me mandou dizer. O que eu quero dizer com isso? Vamos aqui no alambre para ficar fácil aqui. Ele está doente. A Bíblia manda eu colocar as mãos sobre ele. E ele vai ser curado. Porque eu sou mais santo do que os outros? Não, porque a Bíblia diz. Porque Jesus diz. Sirlene orou para uma cliente que estava com câncer e foi curada. Por que foi curada? Porque a Sirlene é mais espiritual que você, jejua mais do que você, tem mais na igreja do que você? Não, porque ela creu no que a Bíblia diz. Colocarão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Entende isso? A Bíblia diz. Eu não vou fazer, não vou inventar moda, eu vou fazer o que a Bíblia diz. De quinta-feira, nós temos orado pelas pessoas e ungido as pessoas, porque a Bíblia diz que a oração da fé, mais a unção com óleo, cura o doente e perdoa o pecado dele ainda. Irmãos, é o que a Bíblia diz. Pastor, mas se orou e o doente não foi curado, não é problema seu, faça o que a Bíblia diz, o resto é com ele. E a minha reputação, como é que fica? Não tem reputação, porque você morreu para o mundo. A Bíblia diz que se nós morremos para o mundo, então morto não tem reputação. Ou tem? Morto não tem reputação. Porque agora você tem vida em Cristo Jesus, é uma nova vida. As coisas velhas passaram. O Renato Velho morreu faz tempo. O Pedro, Paulo, Alain, a Marta, o Valdeir, todo mundo morreu. Agora é uma nova criação em Cristo Jesus. E não anda segundo o conhecimento dos sentidos, mas anda segundo o conhecimento da revelação da palavra de Deus. Amém, Jesus? Crê nisso? Eles declarem a palavra. Eu ensinei você hoje um pouquinho como declarar a palavra. Vai ler o Salmo 91? Você não vai ler o Salmo 91, aquele que habita. Não, você vai ler assim: estou habitando no esconderijo do Altíssimo. À sombra do Onipotente eu descanso. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu rochedo, a minha fortaleza. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não sou atingido. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Ele me guia por águas tranquilas. Ele refrigera minha alma. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu tenha que andar meia-noite numa terra perigosa, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Ele me consola, Ele me ajuda, Ele me guia. E Ele prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Ele unge a minha cabeça, o meu cálice transborda. E certamente que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Isso quer dizer o quê? Aonde eu for, a bondade e a misericórdia do Senhor vá. Então, meu irmão, uma boa notícia: tem alguma coisa te seguindo? Tem bondade e misericórdia do Senhor todos os dias. Você vai para casa agora e a bondade e a misericórdia do Senhor vai com você. Você vai dormir, a bondade e a misericórdia do Senhor fica do seu lado. Você acorda amanhã, a bondade e a misericórdia do Senhor está lá. Você vai trabalhar, a bondade e a misericórdia do Senhor vai com você. O teu dia de trabalho passa com a bondade e a misericórdia do Senhor na tua vida. Você volta para casa, a bondade e misericórdia do Senhor vem com você. Chega na tua casa, é um dia abençoado, porque bondade e misericórdia te seguirão todos os dias. Palavra de Deus. Então para de ficar lendo frase motivacional e começa a ler palavra de Deus. Para de ficar lendo horóscopo.
Hoje é um dia propenso para você ter um bom relacionamento. Ai, caça-sapo com esse relacionamento. Mas, pastor, eu sou viciado em horóscopo, então você sabia que a Bíblia tem horóscopo também? Tem. Eu vou te ensinar. Provérbios tem 31 capítulos, um capítulo para cada dia do mês. Então, dia 1, qual é o horóscopo do dia 1? Provérbios 1, horóscopo do dia 2, Provérbios capítulo 2, horóscopo do dia 3, Provérbios capítulo 3, o horóscopo do dia 30, Provérbios 30. Amém ou não? Amanhã, qual que é o horóscopo de amanhã? Dia 27 de fevereiro, Provérbios 27. Ai, irmão, meu Deus, querido, se você entender tudo isso, meu Pai do céu, você não vai crescer, você vai voar. As pessoas vão olhar para você e falar, como é que você consegue? Como Cristo Jesus na minha vida. Eu simplesmente creio no que Ele me disse. Eu simplesmente creio, e como eu creio, eu ando segundo a palavra dEle. Entende isso? Jesus mandou fazer, eu faço. Jesus falou para não fazer, eu não faço. Então, meu irmão, não é o que o pastor disse, é o que Jesus disse. Se você compreende tudo isso, você vai ver que em todas as coisas você é mais do que vencedor. Amém, Jesus? Em Cristo, Jesus, em todas as coisas, você é mais do que vencedor. Coloque-se de pé, por gentileza. Pai Celestial, obrigado por tua palavra que é rica e poderosa. Tua palavra é como espada de 2 gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito, esquadrinha os corações e as mentes. Obrigado por tua palavra que nos ensina, que nos capacita, que nos orienta, que nos guia. Tua palavra que nos fortalece, nos faz vencer o pecado, a tua palavra que nos faz prosperar, é a tua palavra que nos faz conquistar, é a tua palavra que nos faz vencer todas as adversidades da vida. Porque a tua palavra é poderosa e eficaz. E a tua palavra diz que eu e os meus irmãos somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A tua palavra também diz, e nós cremos, que em Cristo Jesus nós podemos todas as coisas, porque é Jesus quem nos fortalece. Isso quer dizer, Pai Celestial, que mesmo no dia mau, mesmo no dia difícil, mesmo no dia da tristeza, nós venceremos, ficaremos fortes, porque o Senhor nos fortalece. Obrigado, Espírito Santo, pela palavra revelada. Pai, nós não queremos o conhecimento dos sentidos, nós queremos a revelação da palavra. Porque o conhecimento dos sentidos, Senhor, ele é limitado. Mas o conhecimento da tua palavra, o conhecimento revelado é ilimitado. Porque através do conhecimento da tua palavra, revelada pelo Espírito Santo, nos leva a conhecer e a discernir o que a nossa alma, os nossos sentidos não conseguem. Espírito Santo, encha-nos, revela-nos a palavra de Cristo. Queremos viver na direção de Cristo, na palavra de Cristo, no favor de Cristo, como Jesus Cristo, o centro da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, do nosso casamento. Jesus Cristo, o centro da empresa, do trabalho, o centro da igreja. Em nome de Jesus. Por isso eu abençoo a semana dos meus irmãos. Pai, abra a porta de emprego ao desempregado. Abra a porta de negócios ao negociante, de vendas ao vendedor. Pai, em nome de Jesus, como autoridade, neste arraial, eu ordeno portas abertas agora.
Portas abertas do que os seus filhos precisam. Querido, o que você quer? Que porta que você quer que seja aberta? Fala para o Senhor agora. Eu libero portas abertas. Comece a falar que porta você deseja. Seja específico com Deus, para Deus. Pai, essa porta que o teu filho está pedindo, que seja aberta agora. Anjos de Deus, vai abrindo essas portas. Pai Celestial, também ministro cura agora. Ele que está doente agora, receba a cura pela fé, em nome de Jesus. Pai, o que está precisando de prosperidade, eu libero prosperidade agora em nome de Jesus. Pai, essa família que está com problema, com dificuldade, eu proíbo Satanás. Eu te proíbo de agir neste casamento, nesta família, neste filho, nesta filha. Vá para o abismo em nome de Jesus, que é o teu lugar. Pai, todo aquele que está com tristeza, angústia, depressão, insônia, pesadelos, eu repreendo agora em nome de Jesus. Espírito Santo, flua. A paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Amém.